A paz do Senhor Jesus esteja ao coração de todos os irmãos. Eu sou o pastor Rafael Dias e hoje estaremos aqui dando início a uma maratona de estudo bíblico acerca das 7 igrejas de Apocalipse. Isso mesmo. Iremos falar aqui acerca da igreja de Éfeso. Iremos falar também da igreja de Esmirna. Iremos falar também da igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes, de Filadélfia e também a igreja de Laodiceia. Hoje, em especial, estaremos dando início, estaremos abordando a igreja de Éfeso. Vamos ler aqui, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, tanto o seu trabalho árduo como também a sua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más e que pusestes à prova aqueles que si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobristes que eles são impostores. Versículo 3. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. E volta à prática das primeiras obras, portanto, se não se arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, ao teu favor, que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos, esse livro de Apocalipse vai retratar aí o cumprimento, o desfecho final da história da raça humana, em especial a carta que João está escrevendo, o escritor do livro de João. O escritor do livro é João. O escritor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Ele está agora sendo exilado na ilha de Pátimo por causa do evangelho, por causa da pregação do evangelho, pela sua fidelidade ao Senhor. E o mesmo agora se encontra numa situação onde ele recebe uma visão. E essa visão é onde ele tem agora, ele recebe essas diretrizes, essa ordenança da parte do Senhor para endereçar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Vamos entender um pouquinho a história dessa igreja, a igreja de Efésios. Voltando aí uns anos atrás, alguns livros, nós vamos ver ali o seu nascimento, quando o apóstolo Paulo vai pregar aquela igreja em uma de suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo está pregando. Uma certa feita, ele passa na cidade de Éfeso e prega aos irmãos. Ele passa, fica alguns meses ali e ele se ausenta daquela cidade. E numa segunda oportunidade ele volta. Só que a cidade de Éfeso, meu irmão, ela era, melhor dizendo, a capital da província romana na Ásia Menor. Assim também como Antioquia era a capital também da província romana na Síria. Assim também como tinha Alexandria, que era a capital da província romana na Grécia. Então Éfeso era uma grande metrópole da época. Era, vamos dizer assim, a capital da Ásia Menor. Então, quando Paulo prega aquela cidade, por sinal uma cidade muito idólatra, onde era cultuado ali a divindade, a deusa Diana, e também a cidade de Éfeso, meu irmão, tinha um grande monumento, que era conhecido aí também com, vamos dizer assim, um anfiteatro, que era o local onde o povo se reunia para poder ali prestar culto a Diana. E também era um local onde eles exerciam uma certa espécie de Jogos Olímpicos, como nos dias de hoje. E nesse anfiteatro cabia cerca de 25 mil pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo ele está pregando aos irmãos de Éfeso, ele vê uma grande oportunidade. Oportunidade essa de poder pregar para aproximadamente 25 mil pessoas em uma única vez. Isso era um fato inédito no ministério do apóstolo Paulo,
Então a carta que João está escrevendo à igreja de Éfeso é essa mesma igreja que o apóstolo Paulo um dia pregou, ganhou almas naquela igreja, naquela cidade. A cidade foi ganhando uma proporção espiritual muito grande. Então ali, o centro da economia de Efésios, o centro da economia de Éfeso, girava em torno do paganismo, da idolatria, principalmente a divindade que era prestada ali à deusa Diana. Então a economia girava nisso mesmo, onde os homens faziam ali imagens de escultura, imagens de barro, de prata, que era voltada a esse paganismo que girava o comércio, ou seja, que movimentava esse comércio em Éfeso. Então quando Paulo chega em Éfeso, que ele vai pregar o evangelho, Paulo se depara com essa dificuldade. Só que Paulo, cheio da autoridade do Espírito Santo, ele começa a pregar. E vidas começam a ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. E no momento e na medida que o evangelho estava sendo pregado, pessoas que cultuavam a divindade da deusa Diana começou a abandonar as suas práticas. Então isso afetou diretamente a economia de Éfeso. Isso mesmo. Afetou a economia de Éfeso, Éfeso que era a capital da província romana na Ásia. Era um centro urbano de aproximadamente 200 mil pessoas. A grosso modo, se formos analisar a quantidade de habitantes que possuía a cidade de Éfeso, comparado com uma metrópole hoje de uma grande cidade referência com 200 mil pessoas, se fosse comparar aos moldes de hoje, pelo avanço de hoje, ela seria considerada uma cidade pequena. Mas quando dizemos que aos moldes do mundo antigo, como comportava as cidades naquela época, pela sua estrutura em si, pode-se dizer que era considerada como uma grande metrópole do dia de hoje, ou uma capital aí, seja ela Belo Horizonte, seja ela aí Curitiba, grandes metrópoles. Então, Éfeso era uma grande metrópole. Então, quando Paulo está pregando, pessoas estão abandonando a prática da idolatria. Pessoas estão abandonando ali a prática do ocultismo, está abandonando a prática do paganismo. Então, o comércio que girava em torno dessa divindade, deusa Diana, pessoas faziam imagem de escultura, o que movimentava a cidade era justamente o fato dele ser uma cidade muito religiosa, mas voltada para o paganismo. Nós compreendemos que aquela cidade, a economia dela começou a vir, a abaixar, a diminuir conforme o evangelho ia ganhando a proporção. E Paulo decide então ficar aproximadamente 3 anos naquela cidade. Nós vamos ver relatado isso no livro de Atos, do capítulo 18, 19 e 20. Vamos ver ali um pouquinho da trajetória do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso. E entendendo isso, o evangelho vai sendo pregado. Só que imagine só o que é você ter sobre a sua liderança um dos maiores missionários que a igreja já possuiu, que é o apóstolo Paulo. Então Paulo doutrinou muito bem aquela igreja. Paulo ensinou ali os caminhos, ensinou o embasamento da fé para aquele povo, doutrinou aquela igreja. Só que chegou um certo ponto que os irmãos ficou tão acostumados de ter o apóstolo Paulo sobre a sua liderança, que agora convém que o apóstolo Paulo ele precisa se ausentar de Éfeso e ele decide agora descer até a cidade de Roma. Então ele vai encontrar com alguns presbíteros da cidade de Éfeso e vai fazer um discurso. E o discurso que o apóstolo Paulo vai fazer para os irmãos de Efésios não é um discurso, quem sabe, dizendo que iria voltar àquela cidade. Não era assim um discurso que por muitas das vezes seria bem aceito de pronto por aqueles homens, porque eles tinham um apego muito grande pela vida do apóstolo Paulo. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo vai fazer um discurso num tom de despedida, mas também um discurso profético, porque Paulo está dizendo que não saberia se veria eles de novo. Só que antes de Paulo se ausentar daquela reunião ou daquele encontro com os presbíteros de Éfeso, a Bíblia vai dizer que ele vai afirmar dizendo: irmãos, convenho em descer a Roma, eu não sei o que vai me sobrevir quando eu descer a Roma, mas eu peço a vocês que instrua o povo de Éfeso a permanecer na verdade, a se afastar da impureza, a manter-se íntegro na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.
Só que agora Paulo também vai alertar aqueles homens: tomem muito cuidado pelos lobos vorazes que não poupará o rebanho de Deus. Paulo já está tendo uma visão profética do que aconteceria alguns anos depois. E o que é que aconteceu alguns anos depois? E quando passa um tempo, aquela igreja começa a sofrer agora por uma infiltração do mal, que começa agora a querer persuadir o povo através dos ensinamentos, querendo deturpar os ensinos que aquela igreja recebeu. Mas voltando um pouquinho aqui, Paulo então se ausenta dos presbíteros e vai até a Roma, e ali ele fica preso. Nós conhecemos muito bem a história. Só que na medida que Paulo ele está preso, ele vai escrever algumas cartas, que é conhecida como as cartas da prisão. E uma dessas cartas que ele escreve na prisão vai ser endereçada exclusivamente à igreja dos Efésios, que é aquela carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 6, que é conhecida como a coroa das epístolas, porque dali retiramos grandes ensinamentos. A base da fé cristã está embasada principalmente nos ensinos que Paulo trouxe à igreja de Éfeso, ou aos irmãos aos Efésios. Então Paulo vai iniciar dizendo que nós fomos escolhidos em Deus, fomos predestinados em Cristo Jesus, e no final do livro ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Então aquela igreja foi bem estruturada, foi bem ensinada, muito bem doutrinada. Então quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está trazendo simplesmente algumas recomendações àqueles irmãos. Então nós não vemos nenhum apontamento, nenhuma exortação específica àquele povo, porque de fato a igreja recebeu o evangelho e estava vivendo o evangelho na sua prática, na sua literalidade, estavam vivendo a essência do verdadeiro evangelho. O tempo vai passando, Paulo morre. Então outros pastores assumem a liderança de Éfeso. Uns vai dizer que Timóteo assumiu também a igreja de Éfeso, Tíquico também assumiu a liderança de Éfeso, mas 30 anos depois, quem agora está sobre o pastoreio daquela igreja é o irmão apóstolo João. Esse mesmo que nós dissemos aqui no início do nosso vídeo, esse mesmo que vai escrever essas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Só que o que me chama a atenção, como eu disse no início, a igreja de Éfeso era a capital da Ásia Menor. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Alguns estudiosos e historiadores vão dizer que essa carta que Paulo escreve aos Efésios, de 6 capítulos, essa mesma carta, eles vão dizer que ela foi uma circular. Isso mesmo, uma circular que passou na igreja de Éfeso, peregrinou em Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, a mesma coisa que Paulo disse a Éfeso, muitos vão dizer que ela não teve endereço específico à igreja de Éfeso, mas como ela era a capital da Ásia Menor, ela recebeu seu título ao longo dos anos pelos pais da igreja. Mas muitos afirmam que aquele mesmo ensinamento que Éfeso recebeu de Paulo, as igrejas da Ásia Menor também recebeu. Isso é um dos motivos que nós vamos compreender o porquê João está escrevendo especificadamente a essas 7 igrejas da Ásia. Porque foram igrejas também que recebeu aí ensinamento e foram doutrinadas também pelo apóstolo Paulo através dessa epístola que foi endereçada ali, o que nós conhecemos hoje, a igreja de Éfeso. O tempo vai passando, parece que todo aquele discurso que Paulo está dizendo no capítulo 19, capítulo 20 do livro de Atos aos presbíteros de Éfeso, que era para eles tomarem cuidado, porque chegaria um tempo que lobos vorazes não poupariam o rebanho de Deus. E se possível for, devoraria o rebanho de Deus. Através de quê? Dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas. Queriam persuadir o povo através de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos. E o tempo vai passando e vai levantar um grupo na igreja de Éfeso. Esse grupo, que são conhecidos como os gnósticos, que é um grupo que vai dizer que não acredita que Cristo ressuscitou em carne. Porque se a natureza humana é pecaminosa e Deus, sendo santo, ele não poderia habitar em um corpo ou em uma matéria pecaminosa. Então,
eles refutavam que Cristo havia ressuscitado em carne e que se ele de fato veio em carne, não veio literalmente em carne. Então aquilo começou ali, essa questão começou a ser levantada na igreja de Éfeso. Só que o que me chama a atenção é que o tempo foi passando e 30 anos depois, aquela igreja manteve o seu posicionamento diante de Deus. Elas não abriu mão dos ensinos que elas recebeu 30 anos antes. Porque é uma igreja que cresceu, mas cresceu enraizada na palavra, enraizada nos ensinamentos do Senhor. Então, quando os gnósticos levantou essa falácia no meio do povo, de pronto, essa igreja, sob a liderança de João e sob a liderança de outros líderes, foi de pronto refutar esse ensinamento. E a Bíblia vai dizer, na carta que João está escrevendo ao livro de... A carta que João está escrevendo à igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, perceba que essa igreja começa a receber alguns elogios da parte do Senhor. Olha o que vai dizer. Conheça as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério e a tua perseverança. Sei bem como está servindo, muito mais agora do que no princípio. No entanto, de fato... Não, me perdoe aqui, irmãos, eu pulei aqui. Olha o que vai dizer. Conheço as suas obras, o teu trabalho árduo e a sua perseverança, e que não pode tolerar as pessoas más, e que puseste à prova aqueles que mesmo se declaram apóstolos e não são, e descobristes que são impostores. São destes homens que João está escrevendo. Esses mesmos homens que há 30 anos atrás, parece que Paulo está sendo impulsionado pelo Espírito de Deus para poder alertar a igreja de Éfeso que, ao longo dos anos, viriam homens que tentariam subordinar aqueles homens, tentariam minar a fé daquele povo, trazendo inverdades. Então perceba que essa igreja, mesmo ao longo dos anos, ela manteve a sua doutrina, a sua centralidade em Cristo, e ela manteve, de fato, vivendo o evangelho genuíno, os ensinamentos que Cristo endereçou por intermédio do apóstolo Paulo. Só que no versículo de número 4, olha o que vai dizer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. E aqui a questão que quero falar também, quando o Éfeso aceita Cristo, está vivendo ali a pureza e a simplicidade do evangelho, tudo que a igreja realizava era em favor do dono da obra. Eles eram focados, Jesus está elogiando a igreja, porque a igreja recebe elogio, conheço o teu trabalho, o seu labor, a sua perseverança. Ou seja, era uma igreja que trabalhava incansavelmente na obra de Deus. O problema é que o tempo vai passando e essa igreja que trabalhava incansavelmente para a obra de Deus é uma igreja que ao longo dos anos ela passou a focar tanto no trabalho e esquecendo do Senhor da obra. Ou seja, aqui vai um aconselhamento para você que está nos assistindo aqui, você que está envolvido demais no trabalho, você que está envolvida demais na obra de Deus, mas o problema não é só estar envolvido, tem muita gente envolvida com a obra, mas já não tem mais comprometimento com o dono da obra. E Éfeso havia perdido isso, a pureza e a simplicidade. Porque quando eu vejo essa palavra, tenho contudo que deixaste o teu primeiro amor. Este amor aqui pode ser comparado ao amor de um marido com a sua esposa. Porque quando uma pessoa ela está no início do seu relacionamento, ou quando ela casa com seu cônjuge, a princípio é um mar de rosa. É meu amor para cá, é meu bem para lá, é trocas de amor, de elogios, é uma cumplicidade muito grande. E de fato tem que ser assim, não só no início, mas ao longo da caminhada, até mesmo no último dia de vida. Tem que haver essa cumplicidade, esse amor, esse afeto, esse carinho. Só que aqui, comparado com a igreja de Éfeso, essa igreja ela veio se esfriando ao longo dos anos. Ela veio deixando o seu relacionamento com Deus entrar em rotina. Mas não é uma rotina de um homem para uma mulher, mas uma rotina espiritual. Era uma igreja que continuava zelando pela boa doutrina,
era uma igreja de grandes teólogos, porque ali não deixava entrar ensinamentos que deturpassem o que eles haviam aprendido, mas porém era uma igreja que havia perdido a pureza e a simplicidade. Lembra quando Deus chama Israel lá no deserto, o tempo vai passando, o povo entra na terra prometida, e esse amor, esse relacionamento, ele vai esfriando, Israel vai olhando para outras coisas, vai perdendo foco, vai deixando com que o amor entre Israel e Deus fosse se esfriando, e outras coisas foi tomando o lugar que era exclusivamente devido a Deus. Quando Deus levanta o profeta Jeremias para exortar aquela nação, no capítulo 2 do livro de Jeremias, a Bíblia vai dizer que Deus vai fazer um belo discurso, dizendo: olha, Israel, eu te chamei você como... E vai trazer ali uma orientação, vai trazer ao povo ali uma comparação. Que Deus e Israel, quando estavam no deserto, era comparado como um noivo que vai ao encontro à sua noiva. Eles tinham esse relacionamento de um marido para com uma mulher. E é esse relacionamento que Deus está trazendo ao coração de Jeremias para trazer ao povo, que havia perdido ao longo do tempo. Assim também foi com o povo de Éfeso. Foi perdendo o primeiro amor, aquela essência, aquela pureza, aquela simplicidade. Porque, meu irmão, o importante não é só estar envolvido na obra. Estar envolvido na obra é muito importante, mas nós devemos entender que o foco principal é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o centro da nossa vida, ele é o centro do nosso ministério, ele é o centro de todas as coisas, Cristo é o centro. Só que eles estavam tão atarefados, focados, fazendo por fazer. Mas já haviam perdido o sentido real. Por que eles estavam fazendo? Para quem eles estavam fazendo? Então nós devemos ter compromisso com o dono da obra. Porque essa é a vontade de Deus através do seu Filho amado Jesus de Nazaré. Ame a obra, esteja envolvido na obra, mas nunca perca a essência do Evangelho, que é estar comprometido com o dono da obra. E seguindo aqui o texto, vai dizer assim, no versículo de número 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te, volte à prática das primeiras obras, porque, se não arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o seu candelabro. Aqui ele está dando uma ordem expressa, ele está dizendo, olha, lembra de onde caíste e arrependa-te. Aqui ele está sendo inciso, ele está sendo direto, ele está dizendo, lembra de onde caíste e arrependa-te. Ou seja, ele não deu aqui meio termo, não deu a opção de escolha. Deus está dizendo, olha, a ordem expressa é, lembra-te de onde caíste e arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Ou seja, volte à pureza e à simplicidade. O fato é que essa igreja passou os anos e ela não deu ouvido à voz de Deus. Os anos foi passando.